Antes de começar a gravar o vídeo hoje, estava no meu Facebook, passando a minha newsfeed, e eu não sei se é por sorte ou por seleção natural dos amigos mesmo, mas felizmente eu vi muita gente, especialmente as mulheres, postando coisas sobre o Dia da Mulher, não como um dia de festa só, mas principalmente como um dia de luta. E que felicidade ver isso. Quando a gente traz essa questão da luta feminina por igualdade para dentro do universo da política, por exemplo, a gente vê ainda o quanto a gente está atrasado nesse tópico. Para tentar ilustrar um pouco isso na situação do Brasil, eu fiz um levantamento rápido para analisar como está a presença feminina na liderança dos nossos poderes. E os números são chocantes. No topo do Poder Judiciário, no STF, dos 11 ministros, somente 2 são ministras, que é a atual presidente, ministra Carmen Lúcia, e a ministra Rosa Weber. No Executivo, a situação fica ainda mais assustadora. São hoje 29 ministérios, secretarias e outros órgãos que têm status de ministérios. Desses 29, somente um é liderado por uma mulher, a Grace Mendonça, atual advogada-geral da União. E no Legislativo, onde está hoje o nosso maior corpo de políticos, a maior quantidade de políticos, considerando Câmara Federal e Senado, pouco mais de 10% dos parlamentares são mulheres. E se a gente olhar somente a liderança, a mesa diretora de cada casa, no Senado a gente não tem nenhuma mulher e na Câmara a gente tem somente uma, que é a deputada Mariana Carvalho, segunda secretária da Casa. Essa composição de quase 10% do nosso parlamento só composto por mulheres coloca a gente numa posição horrível numa comparação internacional. Num ranking dos 193 países, quase o mundo todo, o Brasil ocupa a 154ª posição, a 154 posição desse ranking. A gente está basicamente à frente dos países de cultura árabe e muçulmana, do Oriente Médio e Polinésia, que tem uma tradição muito machista cultural. Então, assustadora essa posição. Não por acaso, os países que lideram os rankings de participação das mulheres na política são também os países mais desenvolvidos, os mais próximos da igualdade de gênero na sociedade. E como a gente foi chegar nesse ponto? Por que a gente não consegue avançar na participação feminina dentro da política, né? Bom, falando de história, eu separei três datas muito importantes para falar um pouco, para dar um pouco dessa contextualização da participação feminina. A primeira delas é a data de 1932. Foi a primeira vez, na época, isso era Getúlio, que as mulheres puderam votar e ser votadas, e elas puderam participar pela primeira vez das eleições para a Assembleia Constituinte, que desenvolveria e que criaria a futura Constituição de 34. De lá, de 32, com sufrágio universal, até 1997, a gente teve basicamente nenhum avanço nesse tópico. Mais de 60 anos sem nenhuma política pública para aumentar a participação das mulheres no poder. Então, em 1997, a gente aprovou uma lei que dizia que os partidos políticos deveriam reservar 30% das suas candidaturas, das suas vagas para candidatos, para as mulheres. Mas vocês perceberam que eu usei o termo reservar. Por um infortúnio de redação desse artigo e um contorcionismo moral inacreditável dos partidos, essa lei acabou nascendo morta. Porque os partidos acabavam se justificando, não colocando esses 30% de mulheres nos seus quadros de candidatos, alegando que eles reservavam essas posições, mas as mulheres simplesmente não se candidatavam. E por isso não precisavam cumprir esses 30%. A gente demorou mais de 10 anos para corrigir esse erro. Somente em 2009, uma nova redação foi dada para esse artigo que obrigava os partidos políticos a terem 30% das candidaturas femininas. O problema é que 2009, no tempo da política, é ontem. De 2009 para cá, a gente passou por 2 eleições gerais. Então a gente ainda está muito atrás desse tópico e precisamos desenvolver muito esse tema. E dá pra gente mudar isso. As mulheres sozinhas são mais de 52% das eleitores. A gente tem que aproveitar uma oportunidade de ouro, que são as eleições agora que estão por vir,
para dar muito mais visibilidade, mais voz para essas candidatas que estão querendo lutar exatamente contra esse cenário. A gente também precisa ficar em cima do TSE para cobrar que os partidos cumpram essa cota de 30% de participação das mulheres.